No capítulo 2 desse curso, vimos quais os tipos de depressão existem e agora, no capítulo 3, vamos abordar a depressão sobre o ponto de vista da idade, do sexo e de outros fatores. A depressão, quando se é observada através desses fatores, a gente começa a analisar, apesar de ter pontos em comum, ela pode ser originária, iniciar, vamos dizer, originada por diferentes motivos, como a gente já viu, e apresentar sintomas diferentes, de acordo com a fase de vida que a gente vai detalhar melhor para vocês nesse capítulo. A depressão na infância. Começando na infância, é mais difícil de ser diagnosticada nessa fase de vida. A depressão infantil, ela apresenta sintomas que são facilmente confundidos por birras e também mau humor. A intensidade, duração, a frequência e a alteração dos hábitos da criança são os fatores que podem auxiliar na detectação da depressão. Para um correto diagnóstico de depressão, é essencial que os sintomas estejam presentes em pelo menos 2 últimas semanas e que representem uma alteração considerável no dia a dia da criança. Como sintomas, a criança apresenta uma irritabilidade, uma agitação motora, que comumente podem ser confundidas com o transtorno de hiperatividade. Além desses sintomas, ter medo de dormir sozinha, não querer ir para a escola, reduzir seu rendimento escolar, a tristeza, cansaço, insônia, a perda ou ganho de peso, além de apresentar dores de cabeça e abdominais, são algumas pistas da depressão. O auxílio médico, ainda no início da doença, e o tratamento adequado são essenciais para evitar que a depressão prejudique o desenvolvimento da criança, sem interferir em seu processo de desenvolvimento, tanto psicológico como também no seu processo de desenvolvimento social. A depressão na infância ela pode ocorrer como consequência de relações desestruturadas entre os pais, como por exemplo a separação e o divórcio, cobranças exageradas e a falta de tempo para a convivência. Por isso, reforço positivo sempre é indicado na educação das crianças. Tenha sempre a comunicação aberta com a criança e busque evitar dizer ao seu filho o que fazer. Ouça sempre com atenção, pois assim você descobrirá facilmente as causas desse problema. Já na depressão na adolescência, as redes sociais, é isso mesmo, as redes sociais elas podem ser benéficas ou prejudiciais ao adolescente. Isso porque pode haver certo acolhimento dele, como também o seu envolvimento por pessoas pejorativas, que colocam o adolescente para baixo com o tempo e podem levá-lo a uma depressão. Exposição à violência doméstica, tanto emocional ou sexual, o bullying, assalto, abandono, o contato com substâncias psicoativas são alguns dos fatores que podem promover a depressão na fase da adolescência. E como sintomas, o adolescente ele pode vir a apresentar o isolamento social, evitar interação com os seus pais, até com os seus amigos também. Então ele se isola das pessoas. E os pais precisam identificar o quanto antes esse comportamento, porque resulta num sofrimento enorme para ele, que pode ter o seu prejuízo social e emocional nesse jovem. E para evitar ou mudar essa situação,
É importante que o adolescente tenha com quem conversar. Também é importante ter uma pessoa próxima a ele, que possa alertar a família, caso perceba que o adolescente está diferente. E os relacionamentos positivos com a família, o suporte na escola, uma boa alimentação e atividade física sempre são pontos muito positivos. Os tratamentos aplicados em casos de depressão na adolescência geralmente envolvem terapias e, em alguns casos, adotam os antidepressivos. Além destas medidas, é necessário que todas as pessoas mais próximas estejam envolvidas. Dê muito carinho, muito amor, apoio e atenção a esse adolescente. Já a depressão na velhice é a depressão que tem sido basicamente identificada com a doença mental que mais afeta os idosos. A depressão chega a atingir nessa fase 15% dos idosos que possuem uma vida social ativa com a família e a comunidade. Entre os idosos que estão hospitalizados ou que enfrentam algum problema de saúde, a depressão chega a atingir até 50%. Essa doença varia entre a população idosa. Seus sintomas e duração são diferentes de um idoso para outro. Também há particularidades quando o idoso já teve a depressão ao longo da sua vida, ou se está tendo depressão agora que entrou nessa fase de vida. E isso também tem mudanças, porque geralmente, se a depressão apareceu somente quando o paciente entrou na fase idosa, os fatores que culminou a depressão está relacionado principalmente com a dificuldade de locomoção e perda do papel social, tendendo à solidão. Quando o paciente já teve depressão em outras fases da vida, é possível que a doença tenha atingido um estado crônico. Neste caso, temos entre principais sintomas, tanto para quem teve em outra fase, como para quem está tendo agora na fase da boa idade que eu falo, as queixas são dores no corpo, falta de apetite, insônia, perda de energia, tendência ao isolamento e também a apatia. Também são recorrentes a tristeza, a angústia e crises de choro. Assim como em qualquer outra fase da vida, o indivíduo idoso com depressão ele deve receber um tratamento apropriado. E também é necessário que todas as pessoas mais próximas também se envolvam nesse processo e dê muito amor, muito carinho. Não esqueçam do apoio e atenção ao idoso. Agora vamos falar depressão e o sexo. Algumas previsões indicam que em alguns períodos de suas vidas, cerca de 5 a 9% das mulheres apresentam uma crise depressiva. Da mesma forma, os homens apresentam um índice expressivamente menor, de 1 a 3%. Além do maior risco de desenvolvimento de depressão, em comparação aos homens, as mulheres são mais propensas a desenvolver vários tipos de transtornos depressivos, como, por exemplo, a distimia e o transtorno depressivo maior. Apesar das diferenças mencionadas acima, a depressão não é rara em homens. E não é rara mesmo, hein? Muitos homens também atualmente sofrem de depressão. Pelo contrário, já foi constatado que os meninos na fase entre a infância e a adolescência apresentam maior risco de depressão do que as meninas da mesma idade. Os homens idosos também têm um risco maior de suicídio e, como as mulheres, apresentam também um risco de complicação de saúde devido
a depressão. Estudos apontam que os homens buscam disfarçar a sua depressão fazendo uso de bebidas alcoólicas, o que pode ser responsável pela menor taxa relativa de depressão em homens. E olha só, os seguintes pontos identificam a condição de homem com depressão. Pouca paciência com relação ao estresse, o comportamento impulsivo dele, histórico de alcoolismo ou de uso de outras substâncias, histórico de depressão na família, alcoolismo ou até mesmo o suicídio. A depressão e a associação a outras doenças. A depressão, ela pode surgir em decorrência, sim, de outras doenças graves ou crônicas, que estejam associadas a um risco de morte ou que não esteja sob o controle do indivíduo portador da doença. E a gente tem doenças como tireoide, apesar de não serem detectadas, na maioria das vezes, as doenças de tireoide também podem causar depressão, dores de cabeça, e os estudos sugerem uma forte associação entre as dores de cabeça e a depressão. Outra doença, acidente vascular encefálico, o popular derrame, também aumenta o risco de depressão.